E aí os outros livros é nesse mesmo sentido? O que que aconteceu? O segundo livro, já tinha passado um bom tempo, eu já estou bem quando eu vou escrever esse segundo livro. E o que que fez você escrever esse segundo? Porque o primeiro O foi... primeiro foi toda essa dor enorme, né? É, O segundo foi o seguinte, eu já sou psicoterapeuta há 35 anos, né? Então, o que que acontece, pelo menos no meu caso, né? Psicoterapeuta, espírita que sou, eu entendo o seguinte, eu tenho uma vontade de despertar as pessoas que estão dormindo, de ajudá-las a sair das repetições, a sair da enrolação na encarnação. Então, assim, esse é meu tom nas palestras, é o meu tom nos grupos de estudo, lá nos grupos da Joana, né? Sair desses lugares, como se a gente se esquecesse que está aqui para crescer. desperta, ó tu que dormes, né? Desperta, ó tu que dormes, Então, assim, você está na casa espírita, você já conhece isso, e você está enrolando por causa de quê? O que te falta para você dar esse salto, sabe? Mergulhado em ressentimentos passados ou em lutos prolongados, revoltas e coisas assim. Então, eu gostaria de um livro que ajudasse as pessoas a dar um passo para caminhar. Então, eu criei capítulos que têm exercício em cada capítulo para ajudar nesse processo de se olhar. Foi quando eu estava escrevendo esse livro, estava no meio do caminho. Foi quando eu fui na mansão, ele me revelou essa história do meu filho da vida anterior. Quando eu saí da mansão, eu saí assim, caramba, que virada de chave que aconteceu comigo hoje, assim. Eu saí de um estado assim, de um pouco de, que pena que você foi, meu filho. Eu saí disso para assim, nossa, agora você está livre, meu filho. Porque agora já zerou, a próxima encarnação, você vai poder viver o tempo que você quiser. Você vai cuidar direito, que eu estou sabendo que você é bom, dedicado, mas assim, a gente combinou, só que eu tinha esquecido, que a gente ia ficar junto uns 20 anos por aí, para você zerar o que não estava legal aí na sua experiência, e agora você está livre. Então, eu comecei a ficar muito feliz, assim, olha, você foi exitoso, você foi corajoso de aceitar essa proposta. Então, você já está perante a sua consciência, e as leis do equilíbrio que regem a vida, estou muito orgulhosa de você. Muito. Porque você viveu super bem esses 20. Então, eu fui para casa, assim, numa alegria muito grande. Aí, no sábado, volto eu lá para a reunião pública. E aí, o Divaldo estava sozinho no palco, eu falei, Divaldo, eu vim te agradecer. Foi uma virada de chave. Eu tinha um certo lamento, agora não tenho lamento algum. Agora eu estou olhando para ele de uma outra maneira. Muito obrigada. Eu não sei como te agradecer. Eu sei que não é você, mas é você também. É você que está aqui, então, muito obrigada. Receba. Recebe aí você. Aí ele falou assim, até que enfim, minha filha. Que bom. Faça algo de bom com isso e tal. E fui embora. Quando eu passei no Pelourinho para dar uma volta... Isso já tem quanto tempo? Isso foi 2024. Tá. Aí eu estava no Pelourinho, aí eu vi numa plaquinha assim, caminha que a vida te encontra. Eu falei, caramba, foi exatamente isso que aconteceu comigo, com ele. Aí virou o nome do livro, Caminha que a vida te encontra. Que bonito. E o terceiro livro, que se chama Mãe, foi num dia que eu fui fazer palestra, um dia de finados, lá na Mansão do Caminho, que eu contei várias histórias, né? Uma delas foi uma história que eu escutei o André Trigueiro contar, que eu guardo no meu coração essa história, o que é a grandeza do amor. E eu agradeço, viu, André? Essa história eu carrego todo lugar que eu vou. Você vai contar essa história agora, né? Conto. Conto. O André disse que foi fazer uma reportagem na região do Crack, aqui do Rio de Janeiro. Aí ele foi fazer a reportagem e disseram assim, daqui para frente você não pode passar, não. Mas você fica por sua conta de risco, se quiser. Você acha que ele se arriscou? Claro que não, né? Aí ele volta do ponto. E aí tinha uma mãe parada. E aí ele foi conversar com ela. Você costuma vir aqui? Uma conversa meio informal. Você costuma vir aqui? Sim, não sei o quê. Ela disse, sim, eu venho todos os dias. Eu espero meu filho passar. Porque ele é usuário de crack e ele fica aqui. E todos os dias eu venho e convido
para ele ir lá em casa. Eu digo para ele assim, filho, tem um feijãozinho fresco, você toma um banho, descansa um pouquinho, depois você volta, filho. Nós vamos? Fica um pouquinho lá em casa, só para você descansar. Às vezes eu consigo, e às vezes não. Quando ele contou essa história, eu pensei assim, nossa, toda mãe ia arrancar o filho desse lugar. Não, você vem agora, ou então eu não volto nunca mais aqui, ou qualquer coisa parecida. A grandeza que eu vejo dessa história e dessa mãe simples eu aceito, meu filho, as suas escolhas. Claro que eu gostaria que você escolhesse diferente, porque eu queria que você escolhesse a vida. Mas eu te amo tanto que eu vou aonde dá para ir. Mais do que isso não é possível, mas eu não arredo o pé de onde o máximo, né, me é permitido ficar perto de você. Então, ela visita o filho todo dia. Tem vezes que ela consegue ver, tem vezes que não. Mas a beleza do diálogo dela é que ela não quer mudar ele. Ela diz, depois você volta. Então, ela diz, é a sua escolha de voltar. Tá tudo bem. Eu continuo amando você do mesmo jeito. Então, a gente fala tanto de amor incondicional, é isso. Amor incondicional não é... Claro que o amor de Jesus é incondicional e altíssimo grau, mas existe um amor incondicional no nosso nível que é... Eu não desisto de estar perto de você quando você escolhe diferente, porque a gente retira o afeto quando o outro não escolhe o que eu quero, não é? Não, você está escolhendo isso, então a punição é eu vou me embora da sua vida, né? Até você escolher o que eu quero. E a mensagem dessa mãe é o contrário, ou seja, o amor permanece mesmo que você escolha diferente. Então, será que a gente pode amar diante de escolhas diferentes das nossas? Isso, para mim, é uma grandeza inacreditável. Então, essa história que o André contou me marcou de uma tal maneira que eu contei lá na mansão. Falei, olha, o André Trigueiro contou essa história. O que teve de mãe que me procurou quando eu desci do palco para contar? Meu filho corta os braços. Meu filho se suicidou. Meu filho está na prisão, eu visito meu filho. Meu filho. Eu falei, meu Deus, eu não sou o Divaldo Franco, eu não sei o que dizer para essas mulheres, porque ele sabe o que dizer. Olha, aconteceu, eu não sei. Então, eu oferecia para elas abraço, um acolhimento de palavras, mas eu saí assim, me sentia um cisco, uma pulga, sabe? Eu falei, nossa, as dores são de uma densidade inacreditável. A mansão do caminho estava lotada, assim. E eu me senti muito impotente diante de algo tão grande. Quando eu voltei para casa, pensei, preciso escrever, mas não sei o quê. Peguei o avião de volta, dormi. No meio da noite, eu acordei com a capa do livro. No sonho. Eu sonhei a capa e eu sonhei o índice. E aí, nem sei como, que eu não sou muito disso, assim, aí eu acordei e escrevi num papel tudo que estava no meu sonho, com medo de esquecer. O nome do livro e o índice. E dormi. Quando amanheceu, eu falei, eu sonhei ou isso aconteceu? Aí eu fui procurar o papel, achei o papel. O que era o índice? Aquelas mães. Então, era assim, mães que perderam seus filhos por suicídio, mãe cujos filhos fazem escolhas difíceis. E fui vendo que, na verdade, era aqueles recados que eu gostaria de dar e não deu para eu dizer tantas coisas para elas, assim. E aí, então, pedi para a Sâmia, que é uma poetisa incrível, que é a esposa do Jorge Elahá, poemas, e ela me deu um poema para cada capítulo. Olha que bonito. E aí ficou um livro, a Sâmia também já teve experiência na perda de um filho pequeno. Então, a gente tem muita identidade, muita proximidade. E o livro é isso. E sabe o que já está acontecendo? Algumas mães me procuram e dizem assim, olha, no seu livro não tem o meu caso. Eu falei, tá, qual é o seu caso? São óvulos doados. Eu tive filhos com óvulos doados. Eu queria saber o ponto de vista espiritual sobre isso. E assim, eu falei, bom, então vai ser o Mãe 2 esse livro, porque tem muita história de mãe para a gente abarcar, né? Que são as histórias humanas, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.